Antes que houvesse montanhas capazes de sustentar o peso das nuvens, antes que os mares aprendessem a avançar e recuar contra margens ainda inexistentes, antes mesmo que o conceito de passagem pudesse ser compreendido por qualquer mente futura, não havia luz nem escuridão. Não existiam direções que permitissem distinguir o alto do baixo, nem silêncio no sentido que os mortais atribuem à ausência de som, porque o próprio som aguardava pacientemente sua oportunidade de nascer em um universo onde nada possuía forma, limite ou intenção. E os antigos gregos, contemplando a origem de todas as coisas através da linguagem dos mitos, chamaram esse estado primordial de caos. Não como uma explosão desordenada ou uma tempestade de elementos em conflito, mas como uma vastidão impossível de medir, uma abertura infinita que se estendia além de qualquer horizonte concebível. Um vazio tão absoluto que até mesmo a palavra vazio parecia insuficiente para descrevê-lo, pois o caos não era um lugar, nem uma criatura, nem uma força consciente, mas a própria ausência de definição onde repousavam, adormecidas e invisíveis, todas as possibilidades do existir. Naquele estágio remoto da realidade, não existiam estrelas para registrar o movimento das eras. Tampouco existia o tempo para ser registrado, porque o tempo exige transformação, exige sucessão e memória. E nada disso havia encontrado ainda o caminho para dentro da existência, de modo que o caos permanecia imóvel em sua infinitude, semelhante a um oceano sem águas e sem margens, onde não havia peso para puxar as coisas para baixo, nem leveza para fazê-las ascender. E se algum observador impossível pudesse ter testemunhado aquele princípio inalcançável, teria experimentado a sensação inquietante de cair eternamente, sem jamais aproximar-se de um solo que não existia, mergulhando através de uma ausência tão completa que até o medo careceria de significado, pois o medo depende da ameaça, e a ameaça depende da vida, e a vida ainda permanecia escondida nas profundezas daquele grande bocejo cósmico, que aguardava silenciosamente o momento de romper sua própria imobilidade. Então, sem anúncio, sem trombetas divinas ou decretos pronunciados por entidades soberanas, algo mudou nas profundezas daquela inexistência absoluta, e a quietude que parecia destinada à eternidade começou a apresentar pequenas ondulações invisíveis, como se o próprio caos estivesse sendo atravessado por um impulso antigo e inevitável, uma vibração tão delicada que teria passado despercebida a qualquer sensibilidade menos atenta, mas que carregava em si a semente da transformação definitiva, porque a realidade, cansada de sua própria ausência, iniciava o lento processo de tornar-se algo além do nada, e dessa pulsação primordial emergiu Gaia, não como uma mulher coroada ou uma deusa semelhante às figuras que mais tarde seriam esculpidas em mármore pelos artistas gregos, mas como a própria manifestação da solidez, a primeira afirmação concreta de que o universo não permaneceria eternamente dissolvido na indefinição, oferecendo ao vazio aquilo que jamais possuíra até então, uma fundação sobre a qual todas as histórias futuras poderiam ser construídas. Gaia expandiu-se através do abismo como uma promessa materializada, estendendo sua presença por regiões que anteriormente desconheciam qualquer distinção entre presença e ausência, estabelecendo fronteiras onde nenhuma fronteira existira, e trazendo consigo a densidade da pedra, a firmeza do solo e a estabilidade necessária para interromper a queda interminável que definira o caos desde o princípio,
enquanto a própria realidade parecia aprender, pela primeira vez, o significado do peso e da permanência. E sob essa nova ordem ainda frágil, começaram a surgir os contornos iniciais daquilo que um dia seriam montanhas, vales e extensões infinitas de terra. Embora naquele momento tudo permanecesse bruto, incompleto e carregado pela violência inerente a qualquer nascimento verdadeiro. Pois criar não significava apenas adicionar beleza ao vazio, mas também impor limites à liberdade caótica que reinara absoluta durante um período impossível de calcular. Entretanto, a chegada de Gaia não representou um encerramento das transformações primordiais, porque das profundezas mais inacessíveis da recém-formada realidade surgiu Tártaro, o grande abismo oculto sob a fundação da existência, estabelecendo o primeiro contraste verdadeiro dentro do cosmos nascente. Já que se Gaia oferecia sustentação e estabilidade, Tártaro manifestava a profundidade insondável, o lugar destinado àquilo que seria esquecido, punido ou escondido das superfícies iluminadas do futuro, enquanto entre ambos despontava Eros em sua forma mais antiga e poderosa, não como o jovem arqueiro das lendas posteriores, mas como a força irresistível da atração, o impulso invisível que conduzia entidades distintas ao encontro inevitável, transformando a simples coexistência em interação, a matéria em criação e a solidão primordial em um drama cujos desdobramentos moldariam o destino de deuses, titãs e homens, porque o universo finalmente deixava de existir apenas como possibilidade e começava, ainda hesitante e perigoso, a escrever os primeiros capítulos de sua longa e sangrenta história. À medida que Gaia consolidava sua presença sobre aquilo que outrora fora apenas um abismo sem contornos, o universo recém-nascido começava a descobrir que existir significava muito mais do que simplesmente ocupar um espaço anteriormente vazio, pois cada fragmento de solo que se solidificava sob a influência da Grande Mãe revelava a necessidade de novos equilíbrios, novas tensões e novas forças capazes de impedir que a criação retornasse à indiferença absoluta do caos. E Gaia, cuja essência se confundia com a própria substância da realidade, sentia em suas vastas extensões o peso de uma responsabilidade que nenhuma entidade antes dela precisara suportar, compreendendo intuitivamente que servir de fundamento para todas as coisas futuras exigiria não apenas firmeza, mas também a capacidade de coexistir com elementos opostos, já que a própria ordem não poderia existir sem reconhecer a presença constante daquilo que ameaçava dissolvê-la novamente na ausência primordial. Sob as camadas mais profundas de sua estrutura crescente, Tártaro expandia-se silenciosamente como uma sombra inevitável projetada pela própria existência, tornando-se o primeiro lembrete de que a criação carregava consigo o potencial da perda, do esquecimento e do confinamento. Pois, se Gaia representava o chão onde futuras gerações caminhariam, Tártaro estabelecia o destino reservado ao que fosse rejeitado, derrotado ou temido, manifestando-se não como uma simples caverna ou um vazio subterrâneo, mas como uma profundidade tão vasta que desafiava qualquer tentativa de medição, onde o tempo parecia mover-se com uma lentidão opressora e a própria ideia de esperança encontrava dificuldades para manter-se acesa, enquanto a Grande Mãe percebia a existência daquele abismo abaixo de si com uma inquietação crescente, reconhecendo que a realidade exigia tanto o acolhimento quanto a exclusão, tanto a fertilidade quanto o limite imposto pela escuridão que agora habitava as regiões mais remotas de sua própria fundação.
Entretanto, nem a estabilidade oferecida por Gaia, nem a profundidade silenciosa de Tártaro seriam suficientes para impulsionar a continuidade da criação, porque entidades isoladas, por mais grandiosas que fossem, permaneceriam condenadas à estagnação, caso nada existisse para aproximá-las, despertá-las ou fazê-las transcender sua própria natureza individual. E foi nesse contexto que Eros emergiu como a terceira grande força do cosmos nascente, apresentando-se não como uma figura delicada movida por caprichos românticos, mas como um princípio irresistível que atravessava toda a estrutura da realidade, uma atração primordial que incentivava aproximações improváveis e impedia que a solidão voltasse a dominar aquilo que começava lentamente a transformar-se em universo, porque Eros não representava apenas o amor em seu sentido futuro, mas o desejo profundo de conexão que conduz a matéria ao encontro, os elementos à fusão e os destinos ao entrelaçamento inevitável, que tornaria possíveis todas as gerações seguintes de deuses e criaturas. A influência de Eros espalhou-se pela criação com a suavidade de um sopro e a intensidade de uma tempestade invisível, fazendo com que Gaia experimentasse pela primeira vez desde seu surgimento uma inquietação diferente daquela provocada pelo peso da responsabilidade, pois, dentro de sua vasta consciência, começava a crescer a percepção de que a existência não deveria limitar-se à permanência imóvel da pedra e do solo, mas precisava abrir espaço para relações, transformações e movimentos capazes de enriquecer a arquitetura do mundo que ainda estava sendo delineado, enquanto Tártaro, em sua profundidade silenciosa, assumia a função de contraponto necessário, lembrando que cada impulso criador carregava consigo a possibilidade da ruína e que todo nascimento continha, em suas margens mais distantes, a sombra inevitável da perda, estabelecendo assim a primeira dualidade concreta do universo, onde atração e abismo coexistiam em uma dança delicada, responsável por sustentar a própria continuidade da existência. Gaia contemplou então a vastidão ao seu redor e compreendeu que, embora a fundação estivesse lançada e as forças essenciais já ocupassem seus respectivos lugares dentro da estrutura cósmica, algo ainda permanecia incompleto naquele cenário primitivo, porque a Terra necessitava de limites capazes de protegê-la da ameaça persistente do caos. Precisava de uma cobertura que separasse definitivamente o espaço habitável da infinitude indiferente que continuava cercando a criação por todos os lados. E essa necessidade crescente começou a manifestar-se em seu interior como uma vontade silenciosa, uma aspiração que logo ultrapassaria o simples desejo de estabilidade para transformar-se em um ato criador de proporções monumentais, preparando o caminho para o surgimento de uma nova entidade destinada a redefinir completamente a organização do cosmos, pois o universo ainda estava distante da harmonia e das narrativas que os homens contariam milênios depois, encontrando-se apenas nos seus primeiros passos hesitantes, quando cada decisão moldava não apenas paisagens e fronteiras, mas também o próprio destino das futuras gerações divinas que herdariam tanto as bênçãos quanto as cicatrizes deixadas pelos seres primordiais. Gaia, já estabelecida como fundamento sólido sobre o qual a realidade começava a apoiar-se, percebeu gradualmente que sua imensidão, embora grandiosa e fértil em potencial, permanecia vulnerável diante da presença silenciosa do caos que ainda circundava os limites do mundo recém-formado, pois a Terra
por mais extensa que fosse, não possuía um horizonte capaz de protegê-la da vastidão indiferente que ameaçava dissolver novamente todas as conquistas da criação. E dessa consciência nasceu um desejo novo e profundo, não motivado pelo medo comum aos seres futuros, mas pela necessidade primordial de estabelecer ordem, abrigo e continuidade para aquilo que havia começado a existir sob seu cuidado silencioso e incansável. Movida por essa necessidade que Eros alimentava discretamente em todas as estruturas do cosmos, Gaia voltou-se para dentro de si mesma e reuniu as forças que haviam transformado o nada em substância, elevando de sua própria essência uma presença destinada a tornar-se seu complemento perfeito e, ao mesmo tempo, seu maior desafio. Enquanto vapores invisíveis erguiam-se de sua superfície ainda selvagem, expandindo-se em todas as direções até assumirem a forma de uma vasta abóbada, cuja extensão parecia infinita. E assim nasceu Urano, não como um governante coroado ou um guerreiro celestial, mas como o próprio céu estrelado, o teto grandioso que passaria a envolver completamente a Terra, estabelecendo pela primeira vez uma distinção clara entre aquilo que estava acima e aquilo que repousava abaixo. No instante em que Urano estendeu sua presença sobre Gaia, o universo experimentou uma transformação tão profunda quanto aquela provocada pelo próprio surgimento da Terra. Porque a realidade deixava de ser uma coleção dispersa de forças isoladas para tornar-se uma estrutura organizada, onde Tártaro permanecia oculto nas profundezas. Gaia sustentava a existência com sua estabilidade inabalável, e Urano delimitava os confins superiores do mundo com sua imensidão azulada e silenciosa, enquanto o espaço entre ambos convertia-se em palco para todas as histórias que ainda aguardavam sua oportunidade de acontecer, oferecendo à criação não apenas limites físicos, mas também a possibilidade de desenvolver ritmos, ciclos e relações que dariam origem à complexidade futura do cosmos grego. A princípio, Gaia recebeu a presença de Urano com um alívio que se espalhou por suas montanhas ainda jovens e por seus vales recém-formados, pois o céu parecia oferecer proteção contra a ameaça constante do vazio primordial, envolvendo a Terra como um manto, cuja função era preservar a integridade do mundo diante das forças imprevisíveis que permaneciam além das fronteiras conhecidas, enquanto Urano contemplava a grandiosidade daquela que lhe dera origem e reconhecia em Gaia uma beleza selvagem que despertava nele sentimentos inéditos, misturando admiração, fascínio e uma necessidade crescente de proximidade, incentivada pela influência persistente de Eros, cuja atuação silenciosa continuava impulsionando todas as formas de união possíveis dentro da realidade nascente. Entretanto, aquilo que inicialmente se apresentava como equilíbrio começou lentamente a revelar uma natureza mais complexa, porque Urano, ao perceber a vastidão de seu próprio domínio e a importância que ocupava na sustentação do universo organizado, desenvolveu uma consciência cada vez mais intensa de sua autoridade sobre o mundo abaixo, passando a enxergar Gaia não apenas como sua origem ou parceira cósmica, mas também como território sob sua influência constante, enquanto a Terra, embora reconhecesse a utilidade daquele abraço celestial, começava a sentir o peso crescente de uma presença que jamais se afastava completamente, transformando o conforto inicial em uma experiência ambígua, onde proteção e controle tornavam-se conceitos perigosamente próximos. Mesmo assim, naquele estágio inicial da existência, ainda não havia espaço para confrontos declarados ou ressentimentos plenamente formados, porque o universo encontrava-se ocupado demais, aprendendo os fundamentos da própria continuidade, observando a lenta consolidação das forças que garantiriam sua permanência
diante das ameaças do retorno ao caos, e Gaia permitiu que Urano repousasse sobre sua superfície, enquanto ambos participavam da construção involuntária de uma realidade mais complexa, sem perceber que o mesmo vínculo responsável por estabelecer ordem também carregava em si os primeiros sinais das tensões que moldariam o destino das futuras gerações divinas e transformariam a história dos deuses em uma sucessão inevitável de amor, medo, poder e ruptura. Naquele período distante, sob o brilho discreto das primeiras estrelas que começavam a adornar o vasto corpo de Urano, a Terra e o céu permaneceram unidos em um equilíbrio delicado, sustentando a arquitetura primordial do cosmos, enquanto Eros continuava a mover silenciosamente as engrenagens invisíveis da criação, e Tártaro aguardava nas profundezas como lembrança constante de que toda ordem nasce acompanhada pela possibilidade da queda, estabelecendo assim os alicerces emocionais e estruturais de um universo cuja beleza jamais poderia ser separada da violência necessária para preservá-la. Pois o nascimento de Urano não representou apenas a conclusão da obra iniciada por Gaia, mas o início de uma relação destinada a alterar para sempre o curso da história divina, que ainda estava apenas começando a revelar seus contornos mais dramáticos. A convivência entre Gaia e Urano, que no princípio parecerá representar a conclusão harmoniosa da obra iniciada após o surgimento do caos, começou gradualmente a revelar fissuras invisíveis que cresciam silenciosamente sob a superfície da criação. Pois enquanto a Terra permanecia fiel à sua natureza fértil e expansiva, desejando preencher os espaços recém-conquistados pela existência com novas formas de vida e manifestações do poder primordial, o céu passava a encarar, com crescente inquietação, qualquer possibilidade de mudança que ameaçasse a estabilidade absoluta que acreditava ter estabelecido ao estender-se sobre todas as coisas, transformando o impulso criador de Gaia em motivo de desconfiança e o próprio futuro do universo em objeto de preocupação constante. Urano observava o mundo abaixo com olhos moldados pela vastidão de sua posição privilegiada. Percebendo que a fertilidade da Terra escondia potencialidades impossíveis de controlar completamente, enquanto Eros continuava a agir como força inevitável que aproximava aquilo que fora destinado ao encontro, incentivando Gaia a sonhar com o florescimento contínuo da realidade que ajudara a fundar, mas despertando simultaneamente no Senhor do Céu uma sensação desconhecida que se infiltrava lentamente em seus pensamentos como névoa sobre montanhas antigas, porque o medo, até então ausente do repertório emocional das entidades primordiais, encontrava em Urano seu primeiro grande hospedeiro, ensinando ao cosmos que o poder absoluto frequentemente caminha lado a lado com a insegurança mais profunda. A partir desse momento, a relação entre céu e terra deixou de ser sustentada exclusivamente pela complementaridade que os unira durante os primeiros estágios da criação e passou a refletir interesses cada vez mais incompatíveis, pois Gaia via na continuidade da geração e da transformação o verdadeiro propósito da existência, acreditando que o universo só poderia justificar seu afastamento do caos se fosse capaz de produzir novas expressões de vida, enquanto Urano enxergava na multiplicação das possibilidades uma ameaça direta à ordem que julgava necessária para preservar seu domínio, tornando-se progressivamente mais possessivo em seu abraço constante e transformando o espaço entre ambos em um território marcado por tensões silenciosas que nenhum dos dois ainda ousava nomear abertamente. Gaia sentia sobre si o peso crescente daquela vigilância permanente e compreendia que a proteção oferecida pelo céu começava a adquirir contornos sufocantes, porque Urano já não repousava sobre ela
apenas como cobertura contra a vastidão exterior, mas como presença controladora que dificultava a expansão natural de tudo aquilo que buscava emergir das profundezas da Terra, enquanto a própria realidade parecia hesitar diante desse conflito nascente entre permanência e mudança, entre o desejo de conservar o que fora conquistado e a necessidade inevitável de permitir que novas etapas substituíssem aquelas que haviam cumprido seu papel na arquitetura do mundo, estabelecendo assim o primeiro grande impasse da história divina. Entretanto, o medo de Urano não surgia unicamente da possibilidade abstrata de perder poder, mas também da percepção cada vez mais clara de que nenhuma estrutura construída sobre a existência poderia permanecer completamente imutável diante da influência persistente de Eros, porque o desejo não incentivava apenas a união, mas também o crescimento, a multiplicação e a transformação constante daquilo que tocava, fazendo com que o céu compreendesse, ainda que relutantemente, que a própria lógica do universo favorecia a sucessão em vez da estagnação, enquanto Gaia, movida pela sabedoria silenciosa, herdada do enfrentamento inicial contra o vazio primordial, reconhecia que impedir o fluxo natural da criação equivaleria a convidar novamente o caos para ocupar os espaços conquistados com tanto esforço. Assim, mesmo antes do nascimento das futuras gerações divinas, o cosmos já carregava em seu interior os elementos que definiriam grande parte das tragédias e disputas que marcariam a linhagem dos deuses gregos, porque Urano passava a associar autoridade à capacidade de impedir mudanças, enquanto Gaia vinculava a verdadeira força à disposição de acolher aquilo que ainda não existia, criando uma oposição ideológica tão poderosa quanto qualquer confronto físico que viria depois. E embora ambos continuassem unidos sob a influência de Eros e pela necessidade de manter o universo afastado do abismo original, suas motivações começavam a afastar-se gradualmente, preparando o terreno emocional e simbólico para conflitos futuros que não poderiam mais ser evitados através do silêncio ou da simples convivência. Naquele estágio delicado da história primordial, o universo permanecia suspenso entre duas possibilidades igualmente intensas, pois, de um lado, existia a promessa de expansão defendida por Gaia e sustentada pelo impulso criador que definia sua essência, enquanto do outro, crescia a determinação de Urano em preservar intacta a ordem que acreditava ter construído, revelando que a verdadeira desordem não residia mais no caos deixado para trás, mas nas paixões contraditórias que começavam a habitar os próprios seres responsáveis pela organização do cosmos, porque o medo do futuro, quando combinado ao desejo de domínio, tornava-se capaz de distorcer até mesmo os laços mais fundamentais, anunciando silenciosamente que a era da inocência primordial aproximava-se de seu fim e que o preço da continuidade da existência seria pago através de escolhas dolorosas, renúncias inevitáveis e conflitos destinados a ecoar por todas as gerações divinas que ainda aguardavam seu momento de nascer. Sob o peso constante da vigilância de Urano e diante da esperança silenciosa que Gaia ainda preservava em suas profundezas, o universo entrou em uma nova fase de sua existência, quando a fertilidade da Grande Mãe começou finalmente a manifestar-se através do nascimento de seres destinados não apenas a habitar a criação, mas a representar os próprios princípios que sustentariam o funcionamento do cosmos. Pois os filhos que surgiriam daquela união entre terra e céu não seriam criaturas comuns, nem simples testemunhas do tempo futuro, mas personificações vivas das forças fundamentais da realidade,
carregando em suas essências os elementos necessários para transformar o mundo primordial em uma estrutura complexa, organizada e cada vez mais distante do vazio indiferente do caos, que permanecia como memória silenciosa na origem de todas as coisas. O primeiro entre os grandes filhos foi Oceano, cuja presença se estendia como um fluxo interminável que circundava a Terra recém-formada, estabelecendo fronteiras líquidas entre aquilo que já pertencia à ordem cósmica e aquilo que permanecia mergulhado no mistério do desconhecido. Enquanto Tétis surgia como complemento indispensável de sua natureza, representando a fertilidade das águas destinadas a alimentar rios, fontes e correntes que um dia sustentariam incontáveis formas de vida, seguidos por Coios e Febe, cujas existências estavam ligadas ao conhecimento, à observação e às capacidades proféticas que mais tarde orientariam decisões divinas, ao passo que Hiperião e Teia introduziam na realidade os fundamentos associados à luz, ao brilho celestial e à percepção necessária para que o universo deixasse de ser apenas uma sucessão de eventos desprovidos de significado e passasse a desenvolver consciência sobre sua própria grandeza. À medida que os nascimentos prosseguiam, novas dimensões da ordem cósmica encontravam expressão através dos titãs, pois Crio simbolizava a força estrutural necessária para sustentar aquilo que crescia, enquanto Jápeto carregava em si aspectos relacionados à perseverança e à condição que futuramente aproximaria deuses imortais através do sofrimento e da superação, ao mesmo tempo em que Mnemosine oferecia ao mundo nascente o dom da memória, impedindo que os acontecimentos fossem engolidos pelo esquecimento absoluto que caracterizara o caos primordial, e Temis surgia como manifestação da justiça natural e das leis invisíveis que regulavam a convivência entre forças aparentemente opostas, estabelecendo limites indispensáveis para que o crescimento do universo não se convertesse novamente em desordem incontrolável, enquanto Rhea refletia aspectos da própria Gaia através de sua disposição acolhedora e de sua íntima conexão com os ciclos da continuidade. Entretanto, entre todos os filhos que emergiram daquela primeira geração divina, um deles destacava-se não pela imponência física ou pela grandiosidade de seu domínio, mas pela forma singular como observava o mundo ao seu redor, porque Cronos, o mais jovem dos titãs, parecia contemplar a realidade através de uma perspectiva diferente daquela compartilhada pelos irmãos, analisando silenciosamente as dinâmicas de poder estabelecidas entre Gaia e Urano, e demonstrando desde cedo uma percepção aguçada acerca da fragilidade oculta por trás das aparências de autoridade absoluta, enquanto os demais ainda buscavam compreender seus próprios papéis dentro da estrutura cósmica, pois em seus olhos havia uma serenidade calculista que não se confundia com ingenuidade, mas revelava uma inteligência capaz de reconhecer padrões, antecipar consequências e identificar oportunidades onde outros enxergavam apenas inevitabilidade. Urano observava a expansão de sua descendência com sentimentos cada vez mais ambíguos, porque, embora reconhecesse nos titãs a continuidade de sua própria grandeza e a consolidação da ordem que ajudara a estabelecer sobre a Terra, também percebia o crescimento gradual de forças
cuja magnitude poderia, em algum momento distante, rivalizar com sua própria autoridade, enquanto Gaia acompanhava o desenvolvimento dos filhos com o orgulho silencioso de quem testemunhava a concretização dos propósitos que haviam motivado sua resistência inicial contra o vazio primordial, sentindo em cada novo nascimento a confirmação de que a existência justificava seus sacrifícios justamente por sua capacidade de gerar diversidade, transformação e continuidade, mesmo quando tais processos desafiavam estruturas aparentemente inabaláveis e despertavam inseguranças profundas naqueles acostumados a governar sem contestação. Naquele período da história divina, o universo experimentava uma breve sensação de plenitude, porque a presença dos titãs ampliava significativamente a complexidade da criação, sem que conflitos irreversíveis ainda tivessem rompido a delicada convivência entre seus protagonistas principais, embora, sob a superfície daquela aparente estabilidade, começassem a acumular-se tensões que nenhum observador atento poderia ignorar completamente, já que o medo de Urano continuava a crescer em proporção semelhante ao florescimento de sua linhagem, enquanto Gaia persistia em sua convicção de que o propósito da existência residia precisamente na capacidade de permitir que o novo encontrasse espaço para emergir, revelando que o nascimento dos titãs não representava apenas a celebração da fertilidade cósmica, mas também o início de uma transformação irreversível nas relações de poder que sustentavam o universo, preparando silenciosamente o caminho para acontecimentos destinados a alterar para sempre o destino dos deuses e das gerações que ainda aguardavam sua oportunidade de existir. À medida que a linhagem nascida da união entre Gaia e Urano se expandia para além dos titãs, o universo foi confrontado com manifestações ainda mais intensas da força primordial que sustentava a criação, pois das profundezas da fertilidade inesgotável da Terra surgiram os Ciclopes, Brontes, Estéropes e Arges, seres cuja aparência destoava da imponência harmoniosa de seus irmãos mais velhos, apresentando corpos gigantescos marcados por uma musculatura semelhante a montanhas vivas e um único olho central que ardia com a intensidade de fornalhas ancestrais, enquanto suas próprias essências pareciam pulsar em sintonia com os trovões, relâmpagos e raios que um dia atravessariam os céus, revelando ao cosmos que a beleza da criação não precisava obedecer aos padrões da simetria para carregar em si grandeza e utilidade. Embora Urano, acostumado a associar ordem à previsibilidade e perfeição à familiaridade, começasse a enxergar nesses novos filhos algo perturbador que ameaçava os limites confortáveis de sua compreensão sobre aquilo que deveria existir sob sua autoridade. Os Ciclópios não eram apenas criaturas de aparência singular, mas representantes da engenhosidade e da capacidade transformadora que permitiriam à matéria transcender sua condição bruta, porque em suas naturezas habitava uma afinidade espontânea com o fogo, os metais e as energias que percorriam os alicerces invisíveis do universo, tornando-os precursores de conhecimentos destinados a moldar armas, ferramentas e instrumentos de poder em eras futuras, enquanto Gaia contemplava aqueles filhos com o mesmo amor incondicional que oferecera aos titãs, reconhecendo na diversidade de suas formas a confirmação de que a criação verdadeira exige multiplicidade em vez de uniformidade, ao passo que Urano observava o brilho concentrado no único olho de cada ciclope e sentia crescer dentro de si uma inquietação difícil de ignorar, como se aqueles olhares penetrantes fossem capazes de atravessar o próprio firmamento e enxergar fragilidades que o soberano celeste empenhava-se em esconder até de si mesmo. Entretanto, a fertilidade da Terra ainda não havia esgotado suas possibilidades, e pouco tempo depois do surgimento dos Ciclopes,
Gaia trouxe à existência os Hecatônquiros, Briareu, Coto e Giges, seres cuja magnitude ultrapassava qualquer referência anterior de poder físico e cuja aparência desafiava até mesmo os limites da imaginação divina, pois cada um deles possuía 50 cabeças e 100 braços dotados de força suficiente para alterar paisagens inteiras através do simples movimento de seus membros, convertendo-se em expressões vivas da potência acumulada durante os primeiros estágios da formação do cosmos, enquanto o som produzido por suas vozes múltiplas parecia reverberar através das camadas mais profundas da realidade, lembrando constantemente que o universo nascente permanecia indomável em muitos aspectos, e que a tentativa de submetê-lo completamente a uma única vontade talvez estivesse destinada ao fracasso desde o início. Se Gaia contemplava os hecatônquiros como extensões legítimas de sua própria capacidade de gerar resistência, força e adaptação diante das adversidades inerentes à existência, Urano via naqueles filhos uma ameaça cada vez mais concreta à estabilidade de seu reinado, porque a simples visão de 100 braços capazes de erguer montanhas e 50 rostos que jamais lhe dirigiam submissão irrestrita despertava medos que ultrapassavam a esfera do desconforto estético e penetravam diretamente em sua percepção sobre segurança e permanência, levando-o a interpretar a diversidade crescente de sua descendência não como sinal da riqueza da criação, mas como evidência de que o poder outrora concentrado exclusivamente em suas mãos começava a dispersar-se entre seres cujas capacidades escapavam ao seu controle, alimentando assim uma paranoia silenciosa que se fortalecia proporcionalmente à expansão da própria realidade que ele ajudara a estabelecer. Enquanto o medo transformava gradualmente o olhar de Urano sobre os próprios filhos, Gaia percebia com tristeza crescente que a distância emocional entre ela e o Senhor dos Céus tornava-se cada vez mais difícil de superar, pois aquilo que para a Grande Mãe representava a continuidade e a abundância convertia-se aos olhos do Pai em ameaça e desordem, estabelecendo entre ambos um conflito de valores cujo impacto ultrapassaria as fronteiras do ambiente familiar para influenciar diretamente os rumos da história cósmica. Já que os titãs observavam em silêncio a deterioração daquela convivência e os próprios cíclopes e hecatônquiros começavam a experimentar as consequências do preconceito nascido do temor, aprendendo desde cedo que a força, quando combinada à diferença, frequentemente desperta hostilidade naqueles que confundem autoridade com o direito de determinar quais formas de existência merecem acolhimento e quais devem ser rejeitadas. Assim, o nascimento dos cíclopes e dos hecatônquiros marcou uma transformação decisiva na trajetória do universo primordial, porque a criação deixava definitivamente de ser um processo previsível e passava a revelar facetas inesperadas, capazes de desafiar conceitos rígidos de ordem e perfeição, enquanto Urano aprofundava seu apego à ideia de controle absoluto e Gaia reafirmava silenciosamente sua convicção de que a verdadeira grandeza da existência reside precisamente em sua capacidade de produzir o extraordinário sob inúmeras formas, estabelecendo o cenário emocional e político que prepararia os acontecimentos seguintes, nos quais o medo do soberano celeste acabaria conduzindo-o a decisões destinadas a ferir profundamente aqueles que deveriam constituir seu legado mais precioso e a transformar o próprio cosmos em palco para a primeira grande crise de autoridade da história divina. O temor que há muito tempo se instalara silenciosamente no coração de Urano finalmente ultrapassou a fronteira invisível que separa a apreensão da crueldade deliberada.
pois o soberano dos céus, incapaz de contemplar a força crescente de seus próprios filhos, sem enxergar neles o reflexo antecipado de sua possível ruína, passou a interpretar cada demonstração de vigor dos ciclopes e cada movimento poderoso dos hecatônquiros como prenúncios inevitáveis de rebelião, permitindo que a paranoia moldasse suas decisões com intensidade crescente, até transformar completamente a relação entre pai e descendência, enquanto Gaia, testemunhando o endurecimento do companheiro sob cujo abraço o universo havia encontrado seus primeiros limites, percebia com angústia que a ordem que ambos haviam ajudado a construir corria o risco de converter-se em instrumento de opressão, negando justamente os princípios de continuidade e expansão que justificavam a própria existência da criação. Urano observava os ciclopes com crescente repulsa, incomodado não apenas pela singularidade de sua aparência, mas, principalmente, pela capacidade transformadora que habitava aqueles seres ligados ao fogo e aos metais, pois compreendia instintivamente que criaturas capazes de dominar energias tão intensas poderiam um dia forjar instrumentos destinados a desafiar até mesmo a autoridade celestial, ao passo que os hecatônquiros despertavam nele um medo ainda mais profundo, já que seus 100 braços representavam possibilidades incontáveis de resistência, e suas 50 cabeças pareciam multiplicar infinitamente perspectivas que escapavam ao controle de qualquer governante acostumado a exigir obediência absoluta, fazendo com que o Senhor do Céu deixasse gradualmente de enxergar filhos diante de si para perceber apenas ameaças em potencial, que precisavam ser neutralizadas antes que encontrassem espaço para florescer plenamente. A decisão que amadureceu dentro de Urano não nasceu de um impulso repentino, mas do acúmulo progressivo de inseguranças alimentadas pela ilusão de que o poder pode preservar-se indefinidamente através da eliminação preventiva de tudo aquilo que desperta desconforto. E assim o Deus do céu resolveu privar seus filhos mais temidos do direito fundamental de ocupar o mundo que ajudaram a enriquecer com sua existência, descendo sobre Gaia, não como parceiro ou protetor, mas como uma força esmagadora que utilizava o próprio peso do firmamento para empurrar ciclopes e hecatônquiros rumo às regiões mais profundas da realidade, enquanto os gritos daqueles seres ecoavam pelas montanhas recém-formadas e reverberavam através dos vales como testemunhos dolorosos da primeira grande injustiça praticada dentro da ordem cósmica. O destino reservado aos filhos rejeitados foi Tártaro, o abismo ancestral cuja presença silenciosa acompanhava a criação desde seus estágios iniciais, mas que até então existira apenas como possibilidade distante e contraponto necessário à fertilidade da terra, transformando-se agora em prisão concreta onde criaturas poderosas seriam confinadas, não por crimes cometidos, mas pelo simples fato de despertarem medo naquele que deveria acolhê-las, enquanto os hecatônquiros lutavam desesperadamente contra o aprisionamento, cravando dezenas de mãos nas rochas e tentando resistir ao avanço inevitável das forças celestes. E os ciclopes lançavam olhares ardentes contra a escuridão crescente que os engolia, carregando consigo a incompreensão amarga de quem descobre precocemente que nem sempre a origem garante aceitação ou proteção. Para Gaia, a violência praticada por Urano ultrapassava em muito o sofrimento emocional associado à perda, porque os filhos banidos eram literalmente conduzidos às profundezas de seu próprio corpo, transformando o ventre destinado à geração da vida em espaço de encarceramento e dor contínua, enquanto terremotos percorriam suas extensões e fendas surgiam através das montanhas
como manifestações físicas de uma angústia impossível de conter, revelando que o sofrimento da grande mãe não poderia ser reduzido a lamentações silenciosas, pois cada movimento dos hecatônquiros aprisionados e cada centelha de revolta alimentada pelos cíclopes repercutiam diretamente em sua essência, convertendo o solo, outrora símbolo exclusivo de estabilidade, em território marcado pela tensão crescente entre amor materno e impotência diante da tirania estabelecida pelo Senhor do Céu. Entretanto, Urano interpretou o silêncio subsequente como confirmação de que sua estratégia havia sido bem-sucedida, acreditando sinceramente que esconder aquilo que o aterrorizava equivaleria a eliminar o perigo representado pela diversidade de forças que ele próprio ajudara a trazer ao mundo, ignorando que o ressentimento cultivado nas profundezas costuma adquirir resistência semelhante à dos metais submetidos às pressões mais intensas, enquanto Gaia, embora ferida pela dor e pela aparente incapacidade de proteger plenamente todos os filhos, começava lentamente a compreender que a permanência daquele regime de medo condenaria o universo a repetir indefinidamente os padrões de violência inaugurados por Urano, reconhecendo que o Tártaro deixara de ser apenas um abismo cósmico para tornar-se símbolo do custo humano e digno da insegurança, transformada em política de governo. Assim, o primeiro cárcere da história nasceu não por necessidade inevitável, nem por exigência do destino, mas pela escolha consciente de um soberano incapaz de conviver com a possibilidade de compartilhar protagonismo dentro da realidade que ajudara a construir, estabelecendo um precedente sombrio segundo o qual o medo da perda do poder justificaria o silenciamento daqueles considerados inconvenientes, enquanto Gaia, sentindo os ecos do sofrimento dos filhos aprisionados ressoarem incessantemente através de suas montanhas, mares e profundezas ocultas, iniciava uma transformação silenciosa em seu interior, pois a tristeza que antes dominava seus pensamentos começava gradualmente a endurecer sob a influência da injustiça prolongada, preparando o terreno para decisões futuras que alterariam definitivamente o destino dos deuses e inaugurariam um novo capítulo na longa história de sucessões, rupturas e conflitos que moldaria o universo grego nas eras vindouras. A dor que Gaia suportara desde o aprisionamento dos ciclopes e dos hecatônquiros deixou gradualmente de manifestar-se apenas através dos tremores que percorriam suas montanhas e das fissuras que marcavam sua superfície. Porque existe um momento em que o sofrimento prolongado abandona a forma do lamento e assume a consistência firme da determinação, transformando-se em algo capaz de alterar o curso dos acontecimentos. E a Grande Mãe, que testemunhara o vazio primordial, recuar diante do nascimento da existência e participara ativamente da construção da ordem cósmica, compreendeu que permanecer imóvel diante da tirania instaurada por Urano significaria aceitar que o medo governasse eternamente aquilo que deveria florescer através da diversidade e da renovação, fazendo com que a compaixão materna cedesse espaço a uma resolução silenciosa cuja intensidade rivalizava com as forças responsáveis pela própria formação do universo. Nas profundezas mais remotas de seu vasto corpo terrestre, Gaia iniciou um trabalho paciente e meticuloso, reunindo substâncias ocultas que até então repousavam dispersas entre veios minerais e correntes subterrâneas, enquanto canalizava para aquele processo toda a angústia acumulada ao ouvir os ecos dos filhos aprisionados em Tártaro e toda a indignação provocada pela arrogância de um soberano incapaz de reconhecer a legitimidade das vidas que ele próprio ajudara a gerar, transformando emoções que poderiam ter se dissolvido em desespero em combustível criativo, destinado a produzir algo inédito dentro da história cósmica,
Porque a Grande Mãe já não buscava apenas suportar o peso das injustiças cometidas por Urano, mas criar um instrumento capaz de interromper o ciclo de opressão que ameaçava comprometer o futuro de todas as gerações divinas. Do interior das montanhas recém-formadas e das regiões onde o calor primordial ainda percorria as entranhas da Terra, Gaia extraiu metais raros e resistentes, concentrando especialmente a substância conhecida nas tradições posteriores como adamante, cuja dureza extraordinária parecia refletir a própria inflexibilidade adquirida por sua vontade após eras de sofrimento silencioso, enquanto moldava lentamente aquela matéria através de processos que nenhum ser mortal seria capaz de reproduzir, combinando a frieza necessária para executar julgamentos difíceis com a compaixão que continuava orientando seus propósitos mais profundos, até que começou a emergir diante dela a forma de uma foice, cuja curvatura remetia aos instrumentos utilizados para separar aquilo que completara seu ciclo daquilo que ainda precisava encontrar espaço para crescer, simbolizando assim a compreensão de que certas rupturas tornam-se indispensáveis quando a permanência ameaça destruir a própria possibilidade de renovação. A escolha de uma foice em vez de uma espada não foi fruto do acaso, nem resultado de limitações impostas pelas circunstâncias, porque Gaia não desejava promover a violência pela violência, nem transformar-se em agente de destruição indiscriminada, mas intervir sobre uma estrutura adoecida da mesma maneira que se colhe um fruto maduro ou se remove aquilo que impede a continuidade da vida, reconhecendo que a verdadeira responsabilidade associada ao poder reside frequentemente na capacidade de distinguir entre preservar e interromper, entre proteger e confrontar, enquanto o brilho frio do adamante refletia não apenas a força necessária para desafiar Urano, mas também a gravidade das consequências que acompanhariam qualquer tentativa de alterar o equilíbrio estabelecido entre céu e terra desde os primeiros momentos da criação. Enquanto trabalhava na conclusão daquela ferramenta extraordinária, Gaia permaneceu acompanhada pelos sons distantes provenientes de Tártaro, onde os hecatônquiros continuavam debatendo-se contra o confinamento imposto, e os cíclopes suportavam a escuridão sem renunciar inteiramente à esperança de um futuro diferente, permitindo que cada eco de sofrimento reforçasse sua convicção de que a inércia deixara de ser uma opção moralmente aceitável, ao mesmo tempo em que observava os titãs movimentarem-se sobre sua superfície com crescente inquietação diante das transformações emocionais que percebiam na própria mãe, compreendendo intuitivamente que algo decisivo estava prestes a acontecer, embora ainda desconhecessem a natureza exata dos planos silenciosamente elaborados nas profundezas da Terra. Quando finalmente concluiu a foice de adamante, Gaia contemplou o instrumento não com satisfação triunfante, mas com a serenidade grave de quem reconhece a necessidade dolorosa de determinadas escolhas históricas, pois compreendia que nenhuma decisão tomada a partir daquele momento seria capaz de restaurar a inocência perdida nos estágios iniciais da criação, quando a existência ainda parecia guiada exclusivamente pela promessa da expansão e da descoberta, enquanto agora o universo precisava confrontar a realidade de que o poder, quando divorciado da empatia e da confiança, tende inevitavelmente a converter-se em mecanismo de exclusão e medo, exigindo daqueles que desejam proteger o futuro a coragem de enfrentar estruturas aparentemente invencíveis, mesmo quando o preço dessa resistência inclui o rompimento de laços considerados sagrados. Assim, nas entranhas da terra, onde outrora apenas a fertilidade definira a identidade da Grande Mãe, nasceu também a determinação que transformaria Gaia de sustentadora silenciosa da ordem cósmica
em protagonista ativa da primeira grande revolução divina, enquanto a foice de adamante repousava sob sua guarda como testemunho material de que a dor pode endurecer sem necessariamente corromper, convertendo-se em força orientada pela justiça e pela necessidade de impedir que o medo continue ditando os rumos da história, preparando silenciosamente o cenário para o momento em que os filhos da terra seriam chamados a decidir se permaneceriam submissos diante da tirania celeste ou se aceitariam o peso das escolhas capazes de remodelar para sempre o destino do universo. Com a foice de adamante finalmente concluída e repousando entre as profundezas silenciosas de Gaia, com uma materialização concreta de uma decisão amadurecida ao longo de incontáveis ciclos de sofrimento, a grande mãe compreendeu que nenhum instrumento, por mais poderoso que fosse, poderia alterar sozinho o destino do cosmos, pois a transformação que ela julgava necessária exigia não apenas a existência de um meio capaz de enfrentar Urano, mas também a disposição de alguém que aceitasse voluntariamente o peso moral e histórico de erguer a mão contra aquele que até então permanecera como soberano absoluto do firmamento, levando-a a convocar seus filhos, titãs, para uma reunião nas regiões mais ocultas de sua vasta extensão terrestre, onde o eco distante dos lamentos provenientes de Tártaro misturava-se ao som das águas subterrâneas e ao ranger constante das rochas pressionadas pela dor que atravessava o próprio coração da criação. Um a um, os titãs atenderam ao chamado materno e reuniram-se diante da presença imponente de Gaia, trazendo consigo não apenas os atributos que os definiam como representantes de forças fundamentais do universo, mas também as inseguranças próprias daqueles que haviam crescido sob a sombra de uma autoridade inquestionável, enquanto o oceano carregava a prudência adquirida através da observação dos fluxos intermináveis que delimitavam o mundo. Hiperião refletia silenciosamente sobre as consequências que qualquer ruptura poderia exercer sobre a ordem luminosa que começava a consolidar-se. Coios e Crio avaliavam racionalmente os riscos inerentes ao confronto direto com o Senhor dos Céus, e as titânides permaneciam atentas à gravidade do momento, reconhecendo que a convocação da Grande Mãe ultrapassava em importância qualquer acontecimento anterior, presenciado desde os primeiros dias da criação. Quando Gaia apresentou a foice de adamante aos filhos reunidos, a luz fria refletida pela lâmina percorreu os semblantes dos titãs como um presságio impossível de ignorar, enquanto a Grande Mãe descrevia, com serenidade dolorosa, o sofrimento imposto aos cíclopes e aos hecatônquiros, a injustiça transformada em fundamento do governo de Urano, e a necessidade crescente de impedir que o medo continuasse definindo os limites da existência, explicando que o universo não poderia florescer plenamente, enquanto aqueles destinados a protegê-lo permanecessem encarcerados pela insegurança de um soberano, incapaz de aceitar a própria vulnerabilidade. E embora suas palavras não fossem pronunciadas com fúria descontrolada, carregavam uma autoridade moral nascida da experiência direta com a perda, a opressão e a responsabilidade de sustentar um mundo cuja continuidade dependia cada vez mais da coragem de desafiar estruturas consideradas eternas. O silêncio que se instalou após o apelo de Gaia revelou a profundidade do conflito interno enfrentado pelos titãs. Pois, embora todos reconhecessem a crueldade presente nas decisões de Urano e compartilhassem, em diferentes graus, a tristeza provocada pelo destino reservado aos irmãos aprisionados, poucos conseguiam imaginar-se atravessando a fronteira que separa a indignação da ação concreta, já que desafiar o Senhor do Céu significava confrontar não apenas um Pai poderoso, mas também a própria ordem sob a qual haviam nascido,
e desenvolvido suas identidades. Enquanto o oceano desviava o olhar para evitar o peso da escolha, Hiperião permanecia imóvel diante das implicações cósmicas da rebelião, e Jápeto avaliava as possíveis consequências de um fracasso cuja severidade ultrapassava qualquer ameaça anteriormente concebida dentro do universo primordial. Foi então que Cronos, o mais jovem entre os titãs e aquele cuja percepção sempre parecera alcançar dimensões inacessíveis aos irmãos, deu um passo à frente com uma serenidade que contrastava intensamente com a hesitação predominante ao redor, porque desde muito cedo aprendera a identificar as fragilidades escondidas sob aparências de invencibilidade e compreendera que a permanência do poder depende menos de sua força intrínseca do que da disposição coletiva em aceitá-lo como inevitável. Enquanto seus olhos percorriam a superfície fria da foice de adamante, sem demonstrar temor diante da responsabilidade que ela representava, reconhecendo que certas gerações são convocadas pela história a realizar tarefas das quais outras prefeririam afastar-se, não por ausência de consciência moral, mas precisamente porque entendem que a omissão diante da injustiça frequentemente perpetua sofrimentos ainda maiores. Ao estender a mão e tomar para si a arma forjada por Gaia, Cronos declarou que não sentia obrigação de preservar a autoridade de alguém que transformara os próprios filhos em prisioneiros por receio de vê-los prosperar, afirmando que o primeiro rompimento dos laços familiares havia ocorrido no instante em que Urano escolhera o medo em detrimento da confiança e convertera o amor paterno em instrumento de exclusão, enquanto os demais titãs observavam aquela cena com uma mistura de admiração e inquietação, percebendo que o irmão mais jovem aceitava voluntariamente um fardo capaz de alterar irreversivelmente o destino da linhagem divina e inaugurar uma nova era cujas consequências permaneciam impossíveis de prever completamente. Assim, diante do olhar atento de Gaia e do silêncio carregado de expectativas que dominava a Assembleia dos Titãs, Cronos tornou-se o primeiro entre os filhos da terra e do céu a assumir conscientemente a responsabilidade de desafiar uma autoridade estabelecida em nome daquilo que considerava uma ordem mais justa, enquanto a foice de adamante repousava firme em suas mãos como símbolo das escolhas difíceis que acompanham os períodos de transição histórica, preparando o cenário para a execução de um plano cuja ousadia redefiniria para sempre as relações entre pais e filhos, governantes e governados, permanência e mudança, conduzindo o universo ao limiar do acontecimento mais decisivo desde o próprio surgimento da existência a partir do caos primordial. Após aceitar a foice de adamante das mãos de Gaia e assumir uma responsabilidade que nenhum dos irmãos ousara reivindicar, Cronos recolheu-se ao silêncio das profundezas terrestres, com a serenidade característica daqueles que compreendem que determinadas decisões, uma vez tomadas, alteram não apenas o destino individual de quem as executa, mas a própria estrutura histórica da realidade. Enquanto Gaia, observando o filho mais jovem afastar-se com a lâmina oculta sob o braço, sentia coexistirem dentro de si emoções conflitantes que variavam entre a esperança de libertação para os filhos aprisionados em Tártaro e a tristeza inevitável de reconhecer que o universo estava prestes a atravessar um ponto de não retorno, pois, ainda que acreditasse na necessidade daquilo que se preparava para realizar, a grande-mãe compreendia que nenhuma transformação genuinamente profunda ocorre sem exigir renúncias dolorosas e sem deixar marcas permanentes sobre aqueles chamados a conduzi-la. Seguindo cuidadosamente as orientações fornecidas por Gaia, Cronos dirigiu-se para uma região específica do corpo da Terra, uma fenda profunda, formada entre montanhas antigas e vales ainda intocados,
onde as sombras ofereciam abrigo suficiente para ocultá-lo dos olhares atentos de Urano, enquanto o jovem titã mantinha a foice firmemente junto ao peito e permitia que o silêncio ao redor amplificasse a gravidade da missão que aceitara desempenhar. Reconhecendo que o confronto iminente não poderia ser reduzido a simples disputa por poder ou interpretado exclusivamente como reação impulsiva diante das injustiças sofridas por seus irmãos, mas deveria ser entendido como consequência direta de uma sucessão de escolhas realizadas pelo próprio soberano celeste, cujos medos haviam transformado a autoridade em instrumento de opressão e convertido o amor paterno em mecanismo de controle absoluto. Enquanto Cronos aguardava pacientemente pela chegada do momento determinado, Gaia preparava discretamente o cenário onde o encontro decisivo teria lugar, suavizando relevos, acalmando correntes subterrâneas e permitindo que fragrâncias naturais se espalhassem pela superfície do mundo com delicadeza incomum, numa tentativa consciente de preservar a aparência de normalidade diante daquele que por tanto tempo interpretara sua resistência silenciosa como sinal de submissão definitiva, ao mesmo tempo em que escutava os ecos distantes provenientes de Tártaro e recordava os sofrimentos impostos aos cíclopes e aos hecatônquiros, utilizando tais lembranças não como combustível para o ódio irracional, mas como reafirmação constante das razões que tornavam necessária a ruptura iminente, pois compreendia que o futuro da criação dependeria diretamente da coragem demonstrada naquele breve intervalo entre o crepúsculo e a chegada da noite. Urano, ao rei a conspiração cuidadosamente arquitetada sob seus próprios domínios, aproximava-se da Terra movido pelos impulsos familiares que há muito definiam sua relação com Gaia, acreditando que o equilíbrio estabelecido permanecia inalterado e que a autoridade construída ao longo das eras iniciais da existência continuava tão sólida quanto o firmamento que sustentava acima de todas as coisas, enquanto as primeiras estrelas surgiam lentamente em sua vastidão celeste, e o próprio céu assumia tonalidades suaves que contrastavam dramaticamente com a intensidade dos acontecimentos prestes a desenrolar-se abaixo. Pois a confiança excessiva frequentemente nasce da repetição prolongada de padrões que jamais foram desafiados, levando governantes poderosos a confundirem estabilidade momentânea com invulnerabilidade permanente, sem perceber que as transformações mais profundas costumam desenvolver-se discretamente nas regiões ignoradas por aqueles convencidos de sua supremacia. Escondido entre as dobras da terra, Cronos acompanhava cada movimento do pai com atenção absoluta, sentindo o peso da foice de adamante tornar-se extensão natural de sua própria determinação, enquanto revisava silenciosamente as palavras pronunciadas por Gaia e refletia sobre as consequências inevitáveis do gesto que em breve executaria. Pois, embora houvesse convicção suficiente para sustentar sua decisão, isso não significava a ausência completa de inquietação diante da complexidade moral associada ao ato de erguer-se contra aquele responsável, ainda que indiretamente por sua existência, reconhecendo que as fronteiras entre justiça e violência raramente se apresentam com nitidez nos períodos de transição histórica, e que a legitimidade de certas ações costuma ser julgada não apenas pelas intenções que as motivam, mas também pelos mundos que ajudam a construir posteriormente. À medida que Urano se aproximava cada vez mais de Gaia e o universo parecia suspender temporariamente seu próprio ritmo para testemunhar os acontecimentos prestes a redefinir a ordem cósmica,
A tensão acumulada durante incontáveis eras alcançou intensidade quase insuportável, pois Tártaro permanecia preenchido pelos ecos dos filhos aprisionados. Eros continuava impulsionando aproximações cujos desdobramentos escapavam ao controle dos envolvidos, e a própria Terra sustentava em suas profundezas o instrumento destinado a interromper o ciclo inaugurado pelo medo do soberano celeste, enquanto Cronos permanecia imóvel em sua posição estratégica, aguardando o instante exato para agir com a precisão exigida por uma responsabilidade cuja dimensão ultrapassava interesses pessoais e alcançava diretamente o destino de todas as gerações futuras. Assim, na fronteira delicada entre a permanência de uma ordem baseada no temor e a possibilidade ainda incerta de uma realidade diferente, o universo prendeu simbolicamente a respiração enquanto Gaia oferecia a Urano a aparência tranquilizadora da familiaridade, e Cronos mantinha-se oculto nas sombras da história, prestes a nascer, pois a noite que se aproximava não carregava apenas a promessa de mais um ciclo dentro da existência recém-formada, mas o potencial de separar definitivamente céu e terra através do primeiro grande ato revolucionário da tradição divina, inaugurando uma sucessão de eventos cuja influência se estenderia muito além daquele instante específico e moldaria para sempre a compreensão dos deuses sobre autoridade, herança e os custos inevitáveis associados à transformação. Quando o instante aguardado por Gaia finalmente chegou, e Urano desceu mais uma vez sobre a Terra, acreditando encontrar a mesma submissão silenciosa que durante eras alimentara sua confiança inabalável, Cronos abandonou o esconderijo preparado entre as dobras profundas do corpo materno e ergueu a foice de adamante com uma determinação que não nascia do prazer pela violência, mas da convicção dolorosa de que certas estruturas de poder tornam-se tão opressoras que apenas uma ruptura radical é capaz de impedir que o medo continue definindo o destino de todos aqueles condenados a viver sob sua autoridade. Enquanto Gaia sustentava em silêncio o peso daquela decisão irreversível, reconhecendo que o universo atravessava naquele exato momento a fronteira que separava a inocência primordial da complexidade moral inerente às sociedades marcadas pela sucessão, pelo conflito e pela necessidade constante de escolher entre a permanência injusta e a transformação arriscada. A lâmina descreveu seu movimento através do espaço recém-organizado do cosmos, com uma precisão que parecia ter sido preparada desde os primeiros tremores do caos original, atingindo Urano no instante de sua maior vulnerabilidade e separando definitivamente o céu da Terra, num ato cuja violência ultrapassava a dimensão física do confronto entre pai e filho, pois aquilo que se rompia não era apenas a integridade do soberano celeste, mas o próprio modelo de autoridade absoluta que sustentara a primeira ordem cósmica, enquanto o grito de Urano reverberava pelas regiões superiores e inferiores da existência, como o anúncio de que nenhuma forma de poder permaneceria eterna dali em diante, espalhando sobre Gaia o sangue divino que carregava em si não apenas a memória da dor e da perda, mas também a extraordinária capacidade criadora característica dos deuses primordiais, demonstrando que na tradição grega até mesmo a destruição podia converter-se em fonte de novos começos. Das gotas escarlates derramadas sobre a superfície da Terra, começaram a surgir novas manifestações da realidade, revelando que o universo jamais retornaria ao estado de simplicidade que caracterizara seus primeiros momentos após o nascimento de Gaia, pois do sangue de Urano nasceram as Eríneas, entidades associadas à vingança e à perseguição daqueles que violam laços fundamentais de convivência,
lembrando aos deuses e aos homens futuros que determinados atos carregam consequências impossíveis de apagar completamente, ao mesmo tempo em que surgiam os gigantes, símbolos da força indomada e das tensões que continuariam a desafiar as estruturas estabelecidas ao longo das eras seguintes. Além das Melíades, ninfas ligadas aos freixos e à própria continuidade da vida terrestre, evidenciando que o sofrimento, embora capaz de produzir cicatrizes profundas, também pode fertilizar caminhos inesperados através dos quais a existência encontra maneiras de reinventar-se diante das perdas mais significativas. Urano, afastando-se progressivamente da proximidade física que durante tanto tempo mantivera com Gaia, lançou sobre Cronos palavras carregadas de amargura e advertência, afirmando que o filho responsável por sua queda experimentaria no futuro o mesmo destino que agora impunha ao pai. Porque aquele que alcança o poder através da deposição de um governante anterior dificilmente consegue escapar ao temor de repetir a história sob uma perspectiva diferente. Enquanto Gaia observava a separação definitiva entre terra e céu com sentimentos contraditórios, percebendo que, embora a opressão exercida por Urano tivesse chegado ao fim, a violência utilizada para interrompê-la inaugurava um precedente destinado a influenciar profundamente as gerações futuras, estabelecendo um ciclo em que sucessão e insegurança frequentemente caminham lado a lado, transformando a conquista do poder em fonte permanente de inquietação e suspeita. À medida que Urano ascendia para as regiões mais elevadas do firmamento, e Gaia permanecia sustentando a vida sobre sua vasta superfície, agora liberta do peso constante que durante eras limitara seus movimentos, o universo experimentou mudanças estruturais cuja importância ultrapassava o impacto imediato do conflito recém-encerrado, pois a separação entre céu e terra criou o espaço necessário para que novas formas de existência florescessem com maior autonomia, permitindo que o tempo assumisse ritmos mais definidos e que a criação deixasse de depender exclusivamente da proximidade opressiva entre as entidades primordiais, enquanto Tártaro continuava ocultando em suas profundezas os filhos aprisionados, cuja libertação ainda aguardava o momento apropriado, e Eros persistia como força silenciosa, responsável por aproximar seres destinados tanto ao amor quanto à rivalidade, reafirmando que a história do cosmos jamais seria conduzida por princípios simples ou por divisões absolutas entre justiça e crueldade. Assim, o primeiro grande crime da tradição divina tornou-se também o primeiro grande marco de transformação histórica dentro do universo grego, porque através da coragem, da ambição e da dor concentradas naquele único gesto executado por Cronos, a realidade aprendeu que a ordem não constitui uma conquista definitiva e que toda autoridade precisa confrontar continuamente a tentação de reproduzir os mesmos mecanismos de exclusão que outrora justificaram sua derrubada, enquanto Gaia permanecia em silêncio, contemplando o horizonte ampliado pela ausência de Urano e reconhecendo que o preço pago pela liberdade raramente é pequeno ou isento de sofrimento, mas que a continuidade da existência exige, em determinados momentos, a disposição de enfrentar até mesmo aquilo que parecia eterno, preparando o cenário para uma nova era em que os deuses, agora separados do domínio absoluto do primeiro soberano celeste, seriam obrigados a descobrir por si mesmos se a história serviria como fonte de aprendizado ou apenas como espelho destinado a repetir indefinidamente as tragédias do passado. Após a separação definitiva entre Gaia e Urano e o afastamento do antigo soberano para as regiões mais elevadas do firmamento, o universo permaneceu por um breve intervalo mergulhado em uma espécie de silêncio reflexivo,
como se a própria realidade tentasse compreender as implicações do acontecimento que acabara de testemunhar, pois o ato executado por Cronos não havia provocado apenas a queda de um governante poderoso, mas inaugurado uma nova compreensão sobre a natureza do poder dentro da tradição divina, revelando que nenhuma autoridade, por mais grandiosa ou aparentemente inquestionável que fosse, poderia considerar-se imune às consequências de suas próprias escolhas, enquanto Gaia observava o horizonte agora livre da opressão constante que por eras limitara sua capacidade de respirar e expandir-se, reconhecendo que a liberdade recém-conquistada trazia consigo responsabilidades inéditas e desafios que ainda precisariam ser enfrentados pelas gerações futuras. Cronos, carregando consigo o peso simbólico e político de ter desafiado o próprio pai em nome da transformação da ordem estabelecida, encontrava-se diante de uma realidade muito mais complexa do que aquela imaginada durante os dias em que aguardara escondido nas profundezas da terra com a foice de adamante entre as mãos. Porque derrubar um regime baseado no medo não significava automaticamente construir um mundo livre das inseguranças que alimentaram sua existência, enquanto os titãs observavam o irmão mais jovem ocupar posição de destaque dentro da reorganização cósmica e percebiam que o verdadeiro teste, associado ao exercício da autoridade, começa precisamente quando desaparece a figura do inimigo comum que justificava a rebelião, obrigando vencedores a decidir se governarão orientados pelas lições aprendidas através do sofrimento ou pelas tentações herdadas daqueles que um dia combateram. Gaia contemplava o desdobramento desses acontecimentos com a serenidade melancólica de quem compreende que a história raramente oferece soluções definitivas para os conflitos que atravessam a experiência da existência. Pois, embora a separação entre céu e terra houvesse criado espaço para o florescimento de novas possibilidades e interrompido o ciclo imediato de opressão instaurado por Urano, permanecia evidente que os deuses continuariam carregando dentro de si emoções capazes de gerar tanto compaixão quanto destruição, revelando que a verdadeira desordem jamais residira exclusivamente no caos primordial deixado para trás durante os primeiros momentos da criação, mas também nas ambiguidades presentes no coração daqueles responsáveis por conduzir o destino do universo, onde amor e medo frequentemente disputam influência sobre decisões cujas consequências ultrapassam gerações inteiras. À medida que o cosmos avançava em direção a uma nova etapa de sua longa trajetória, os eventos que haviam marcado suas origens transformavam-se gradualmente em memória coletiva, preservada não apenas por Mnemosine e pelos poderes associados à recordação, mas também pelas próprias estruturas do mundo que carregavam cicatrizes visíveis dos conflitos ancestrais, enquanto as montanhas erguidas sobre Gaia testemunhavam silenciosamente a resistência da Terra diante da tirania. Os abismos associados a Tártaro recordavam o preço da exclusão baseada no medo, e o firmamento distante de Urano permanecia como um lembrete permanente de que até mesmo aqueles que ocupam as posições mais elevadas podem ser afastados quando confundem proteção com domínio absoluto, ensinando às futuras gerações divinas e humanas que nenhuma conquista histórica permanece segura, caso deixe de ser sustentada pela capacidade de reconhecer a dignidade daqueles sobre os quais se exerce influência. Os antigos gregos, ao transmitirem essa narrativa através dos séculos, pareciam compreender que a origem do mundo não deveria ser celebrada como sucessão linear de triunfos heróicos, mas contemplada como um drama complexo em que criação e destruição caminham lado a lado desde o primeiro instante da existência. Porque Gaia surgiu do vazio, trazendo estabilidade, Eros aproximou forças destinadas tanto à cooperação
Quanto ao conflito, Urano revelou os perigos associados ao medo da mudança, e Cronos demonstrou que a coragem necessária para romper estruturas injustas pode coexistir com vulnerabilidades capazes de reproduzir os mesmos erros que inicialmente motivaram a rebelião, oferecendo assim uma reflexão profunda sobre a condição daqueles que ocupam posições de responsabilidade dentro de qualquer comunidade organizada ao longo do tempo. Dessa maneira, o nascimento do mundo, segundo a mitologia grega, não representa apenas uma explicação poética para a origem das montanhas, dos céus ou das linhagens divinas, mas constitui também uma investigação sensível acerca das forças emocionais que moldam indivíduos, famílias e sociedades, sugerindo que a verdadeira maturidade histórica talvez resida menos na eliminação definitiva do conflito e mais na disposição de aprender continuamente com as consequências das escolhas realizadas por aqueles que vieram antes, enquanto Gaia permanecia sustentando a vida com a mesma firmeza demonstrada desde o instante em que emergira do caos primordial, e o universo seguia adiante, carregando consigo as marcas de suas primeiras dores e conquistas, consciente de que o silêncio absoluto do vazio havia sido quebrado para sempre, e que a história, com toda a sua beleza e crueldade, continuaria a ser escrita através dos encontros, rupturas e esperanças daqueles que ousaram existir.